Se as coisas não andam bem na sua vida, o que você não deve fazer? Não deve piorá-las. Não deixe elas piores do que já estão. Esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre estoicismo. Já deixe o seu like para não esquecer e vem comigo. Normalmente, o que piora uma situação, o que deixa a situação mais descontrolada, o que aumenta um problema é quando você perde o seu controle emocional. E dentro dessas emoções, a mais perigosa é a raiva, porque a raiva faz com que você fique cego, você não enxerga com clareza o problema e você coloca uma energia desproporcional, uma energia irrefletida, ou seja, você não refletiu qual o melhor caminho para achar uma solução que muitas vezes é simples e você vai tentando outra e piora e piora e piora. Deixe-me te contar uma situação. A história que eu vou contar é muito comum. Talvez você já tenha até visto uma história parecida com essa ou já tenha se envolvido em uma história assim. Considere que a pessoa, o personagem da história, é um pai de família. Uma pessoa vista pelos outros como uma boa pessoa que trabalha, uma pessoa comum, uma pessoa normal, pessoa que tem família, que tem filhos, que é honesta, que progrediu na vida, que estudou e de repente, uma certa manhã, sai de casa tranquilo para ir ao trabalho. Porém, no meio do caminho, de repente, ele recebe uma fechada, alguém tenta cruzar, entrar na faixa dele sem dar seta, alguém dá uma fechada nele, acontece algum episódio com um motoqueiro e aí essa pessoa se irrita, essa pessoa fica nervosa e começa a dar sinais e a xingar a outra pessoa num estado de raiva. Ela esquece quem ela é, ela esquece dos filhos em casa, esquece do emprego, esquece que está na rua, esquece que está correndo risco, esquece que de repente ela não é a única pessoa que não controla as emoções, não é a única pessoa valente e não sabe com quem está mexendo na rua. E de repente, em um dia pacato, tranquilo, você vê a pessoa saindo do carro e brigando com a outra. Um pai de família, gerente de um banco, sei lá, executivo de uma empresa, ali rolando na calçada, brigando com o motoboy, brigando com as pessoas, com um pedaço de pau na mão ou sendo machucado. Era um dia comum. E uma pequena fechada, um pequeno desentendimento no trânsito, subiu a raiva da pessoa, ela se descontrolou e ficou muito pior. Isso quando as pessoas não quebram todo o carro da pessoa, quebram o retrovisor, quebram o vidro e amassam o carro. Você já deve ter visto cenas assim. Este é um exemplo do cotidiano. Com base nesse exemplo, vamos ver o que Marco Aurélio tem para nos dizer hoje. E ele diz assim: quão mais nocivas são as consequências da raiva e da dor que as circunstâncias que as provocam em nós. Ou seja, aquilo que eu já falei aqui num vídeo que bombou no canal, as circunstâncias não se importam com os nossos sentimentos. Os fatos da vida, aquilo que acontece, o seu vizinho que te provoca, um chefe que te provoca, um familiar que te cutuca, as pessoas que não têm um domínio próprio, que gostam de irritar você, você nunca terá controle sobre elas. E não adianta se fazer de vítima e achar que você pode ter um comportamento mais agressivo, comportamento mais pessimista, alimentar vários pensamentos e situações negativas na vida, ficando refém dessas circunstâncias que você não controla. E essas circunstâncias vão disparar em você raiva, dor, sofrimento, que serão muito mais nocivos do que a circunstância em si. De repente a pessoa que te fez isso não está nem aí, a pessoa nem liga, ou de repente essa pessoa está acostumada a viver em confusão, em conflito, em briga, ela não está bem com ela mesma. E você, que talvez não esteja tão bem consigo mesmo, falte um pouco de domínio próprio sobre as suas emoções, acaba se tornando vulnerável a essas provocações. Você acaba transformando aquela situação em algo muito pior do que o fato gerador. Então, a grande lição do estoicismo é: nós não controlamos aquilo que as pessoas fazem, mas controlamos a nossa resposta para isso. O outro pode falar mal de você, pode te agredir, pode te ameaçar,
contudo você não tem controle sobre isso. E quando eu falo sobre isso, é muito comum eu receber comentários com alguns questionamentos. Mas Janine, tudo tem limite. O meu vizinho aqui me provoca, ele faz barulho, ele debocha de mim, ele me irrita. Eu não tenho uma solução para isso. Ou às vezes o problema está com a mãe, que persegue a pessoa, que provoca a pessoa. Às vezes é o irmão, às vezes é um ex-marido, às vezes é o chefe. As pessoas estão cercadas de situações que elas não encontram saída. E aí me pergunto, o que eu faço? Não dá para viver assim, ignorando essa situação, fingindo que nada acontece. E não é sobre isso que eu falo, não é para você fingir que nada acontece. O que nós estamos falando aqui é que você encontre maneiras, e você que vai encontrar maneiras de controlar as suas emoções para não deixar que tudo isso te afete. Esse é um caminho de domínio pessoal. Agora, existem questões práticas. Eu não sei se é melhor você esperar o seu vizinho se mudar ou você se mudar. Eu não sei se você deve reduzir a frequência que você se relaciona com a sua mãe ou tentar ter uma conversa franca com ela. Eu não sei se você precisa de terapia. Eu não sei se você deve sair da empresa que você está e procurar um outro trabalho. Eu não sei o que você deve fazer, porque só você conhece a sua vida. O que eu sei e estou tentando transmitir para você é você não ficar tão vulnerável às circunstâncias externas que derrubam você, que levam você para um estado de raiva, um estado emocional, às vezes até de tristeza profunda, que vão deixar a sua vida muito pior do que o fato gerador em si. Agora uma metáfora, uma história metafórica para você nunca mais esquecer deste vídeo. Suponha que você está num buraco e não está legal essa situação. E quando você fica com raiva, quando a sua emoção se altera, você começa a cavar mais esse buraco. Ou seja, cada vez que você se altera, que você fica com raiva, você tira mais terra desse buraco e joga a terra para fora. O que acontece? Você afunda mais nesse buraco e piora a sua situação. Toda vez que você sentir que as suas emoções estão saindo do controle, acalme-se. Escolha a calma para ter clareza. Se afaste da situação e saia do buraco. Como é gostoso conversar com você todo dia sobre estoicismo. E se você está gostando dessa jornada que estamos seguindo, deixe o seu like agora. E lembre-se, deixe o seu like sempre, em todos os vídeos. E por quê? Porque é um gesto de gratidão pelo conteúdo que chega de graça para você, que vem de todos esses filósofos estoicos que são sensacionais, e também para você ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam aprender como não deixar as coisas piores porque se perdem nas emoções. Um abraço e até o próximo vídeo.